Olá, crianças, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, iremos dar início ao novo assunto que é sobre ligações químicas. Bom, uma ligação química é uma atração entre átomos, né? E quando ocorre essa ligação química, esses dois átomos, no mínimo dois átomos que se juntam, formam-se moléculas. Então, aqui a gente tem, uma ligação química ocorre quando há atração entre os átomos. Em cada ligação, as partículas positivas são atraídas pelas partículas negativas. Se um dos átomos perde elétrons, o outro deve ganhar elétrons, para que os átomos possam adquirir cargas elétricas opostas e se atrair, estabelecendo a ligação entre eles. Então, aqui a gente tem um exemplo da água, um copinho de água, e aqui que está se movimentando são as moléculas de água. Então, molécula da água, H2O, essas bolinhas azuis pequenininhas são hidrogênios e essa bolinha vermelha é o oxigênio, referente ao átomo de oxigênio. Então, aí ele tem uma ligação entre eles, está havendo uma atração entre esses três átomos para poder formar a água, certo? Então, basicamente é isso aqui, a ligação é essa atração aqui entre esses átomos para formar as moléculas, as substâncias, os compostos químicos, beleza? Então, aqui a gente vai relembrar um pouquinho sobre distribuição eletrônica, porque é bastante importante para as nossas aulas, né? E principalmente essa aula de ligação química. Então, vamos lá, a gente tem que lembrar que o átomo existe 7 camadas, né? K, L, M, N, O, P, Q. Na camada K, cabe 2 elétrons. Na camada L, 8 elétrons. M, 18, 32, 32, 18 e 2, beleza? E aqui a gente tem o diagrama de Linus Pauling para a gente seguir, pra gente guiar, né? É um guia para a gente fazer a distribuição eletrônica, mas o importante é saber montar esse diagrama. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a distribuição eletrônica do sódio, Na. Seu número atômico é igual a 11. Então, seguindo essa mesma linhazinha aqui, ó. Então, a gente tem 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1, ok? Então, 2, 2, 4, com mais 6, 10, com mais 1, 11. Cloro. Vamos fazer a distribuição do cloro. Cloro, seu número atômico é 17. Então, fazendo a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5, ok? Pronto, fizemos a distribuição eletrônica, então agora a gente vai observar o que é que a gente tem na última camada de valência. Então, no sódio a gente tem, ó, 3s1, no cloro, na última camada, na camada mais energética, a gente tem 3p2 e 3p5. Somando aqui, tem um elétron na última camada, ok? E aqui tem 7 elétrons, beleza? Então, vamos lá. Prosseguindo. Então, as ligações químicas, existem 3 tipos de ligações. A ligação covalente, a ligação iônica e a ligação metálica. A ligação covalente, existe um compartilhamento de elétrons. No próximo slide eu vou explicar a vocês a imagem, por imagem. A ligação iônica, é importante saber que é quando existe a perda ou o ganho de elétrons. E a ligação metálica é um aglomerado iônico. Também não é tão difícil de entender sobre a ligação metálica, beleza? É basicamente uma ligação iônica. Então, aqui, temos as ligações químicas, né? A regra do octeto, que depois a gente vai chegar lá, mas basicamente é assim. A regra do octeto, o átomo ele precisa ter 8 elétrons na sua última camada para poder ficar estável, né, para manter sua estabilidade. Mas na regra do octeto a gente tem uma exceção do hidrogênio, do hélio e do lítio. Esses 3 elementos eles não precisam ter 8 elétrons, né? Geralmente eles têm 2, né? O hélio é um gás nobre
né? Um gás nobre, eles não fazem ligações químicas, eles não se misturam. O hidrogênio é 2, o hélio também já é 2 e o lítio é 2. Ok? Então, uma ligação covalente é aquela que compartilha elétrons. A gente tem um exemplo aqui de 2 átomos de cloro. Na última camada aqui do cloro, voltando aqui, ó, a gente observa que tem 7 elétrons. Então, aqui, ó, se a gente contar esses pontinhos vermelhos, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Pela regra do octeto, ele precisa ter 8 para se estabilizar. Então, ele precisa de 1 elétron. Ambos precisam de 1 elétron, então eles podem compartilhar um dos seus elétrons para completar 8. Então, aqui, ó, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Beleza? Na ligação iônica, a perda ou ganho de elétrons, ou seja, um átomo ele vai doar um elétron, ele vai perder um elétron e o outro vai ganhar na ligação iônica. Então, a gente tem o exemplo aqui do cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. Então, o sódio, se a gente voltar aqui onde a gente fez a distribuição, ó, um elétron na sua última camada e o cloro, 7 elétrons. Voltando para cá, ó, aqui, 1 elétron e aqui 4, 6, 7. Ele precisa de 8 para se estabilizar. Então, o sódio vai doar esse elétron para o cloro. Aqui ele vai ficar com 8 elétrons. Ele vai ficar com a carga negativa porque ele ganhou uma carga negativa a mais. Só lembrando lá aquela questão dos íons, beleza? E o sódio perdeu um elétron, mas ele fica com a carga positiva. Então, tem as cargas opostas, eles vão se atrair também. Duda, mas ele perdeu um elétron. Será que ele ficou com 8? Vamos observar aqui. Ó, sódio, certo? Na camada 2 aqui, se eu contar 6, 8. Tem 8 elétrons na sua última camada. Essas primeiras aqui não importam. Depois que você perde isso aqui, você só conta isso aqui, ó. Observando esse 2 aqui na frente, como eu já expliquei a vocês. Então, se você contar 6 mais 2, 8. O cloro ganhou um elétron, né? Ele tinha 7. Ele ganhou um elétron. Então, aqui passou a ser 3p6. Então, se contar na sua última camada, 2, 6. Ok? Então, por isso a ligação é iônica. Deixa eu ver o que é que tem mais para vocês. Bom, só umas dicas que eu dou. Por exemplo, carbono. O carbono geralmente ele vai ser o 50% ali, porque o seu número atômico é 6. Então, se a gente fizer a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, então vai ser 2p2, vai ser 2, 2, 2, certo? 6. Só que aqui, nessa última camada, ele tem quanto? 4 elétrons. Mas ele precisa de 8, certo? Se ele precisa de 8, então o carbono ele faz quantas ligações? 4 ligações. Ó, o carbono faz 4 ligações, geralmente com hidrogênio. Porque hidrogênio só precisa de 1. O hidrogênio, a sua distribuição eletrônica é 1s2. Beleza? Na verdade, um S1. Aí a gente ele precisa de mais um para poder se estabilizar com 2. Então, há um compartilhamento de elétrons entre o hidrogênio e o carbono. Dessa forma aqui, ó, do cloro. Beleza? Então, é uma ligação covalente. Bom, se um átomo ele tiver menos de 4, de 1 a 4 elétrons na sua última camada, geralmente ele vai doar esses elétrons, exceto o carbono, certo? Vamos raciocinar aqui. Deixa eu mudar a cor. Ou senão, vamos voltar para cá, para o cloro. Bom, aqui, o cloro. O cloro, ele perdeu um elétron, certo? Ele tem um elétron na sua última camada. Então, qual é a tendência? O que é mais fácil? Na verdade, o sódio, desculpa. O sódio, o que é mais fácil? Ele perder um ou ele puxar 7 para sua última camada para poder completar?
Não é muito mais fácil ele doar um elétron? Porque aquele já tem só um aqui na última, então ele doa. É muito mais fácil e gasta menos energia ele doar do que ele ficar com o olho grande e dizer assim, não, eu vou ficar com esse 1 e vou puxar 7 elétrons para mim. Para ele poder conseguir puxar 7 elétrons é impossível. Tem que existir uma energia de ionização muito grande e eu acho que nem existe essa possibilidade. Pronto, já o cloro tem 7. Para ele completar 8, não é muito mais fácil e energético para o cloro receber um elétron do que ele perder os 7 para poder completar a regra do octeto com as camadas anteriores? Não. É muito mais fácil para ele ganhar um elétron. Então a gente une, né? O útil, né? A gente une o útil ao agradável. Eu esqueci desse ditado, mas é isso. Bom, então é basicamente isso. É muito mais fácil um determinado átomo. Se eu tiver um elétron na minha última camada, é mais fácil eu doá-lo do que eu receber 7. Se eu tiver 2, é mais fácil o quê? Eu doar 2. Se eu tiver 3, é mais fácil eu doar 3. Se eu tiver 4, aí eu já posso fazer uma ligação covalente, eu já posso compartilhar. 5. Isso aí na ligação iônica, tá? Você pode ter pouquinho também, mas também pode compartilhar. Tudo vai depender de qual átomo está ligando ali, certo? Mas vamos ver numa ligação iônica que eu tô querendo dizer. Se o átomo tiver 5, é mais fácil ele perder 5 ou ele ganhar 3. Então é mais fácil ele ganhar mais 3 para poder completar o 8. Beleza, pessoal? Então é basicamente isso. Tem uns exercícios para vocês trabalharem só isso, da distribuição eletrônica e desses elétrons, para vocês saberem quantos elétrons precisa, quantos elétrons vai ter que doar. Beleza? Qualquer dúvida, só me chamar. Um abraço e até a próxima. Beijos de luz para vocês.